E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais sobre como compreender o movimento do gráfico, entender essa dinâmica, né? Essa forma de operar através da análise gráfica. Por exemplo, aqui, ó, vejo o preço fazendo esse movimento. O que é esse movimento na análise gráfica para mim? Isso aqui é uma exaustão de movimento. O preço está mostrando para mim ali que ele está querendo corrigir naquela região. Isso, gente, você vai adquirindo conforme você avança nos estudos. Muita gente pensa assim, fala assim, poxa, Cadu, eu vejo você ali, o gráfico está cheio de pavio, o gráfico está indeciso, o gráfico está volátil, mas você vai lá, faz uma coisa e acontece. Como é que você tem essa percepção? Isso aqui é análise gráfica. Ó. Vou fazer mais duas taxas aqui para você entender. Isso é analisar o gráfico. Quando você olha uma região e você entende o que o gráfico está fazendo, é só confiar na análise. É uma consistência que você adquire através dos estudos. Isso eu não estou querendo dizer que você não consegue, não é isso. Eu estou querendo dizer que para você em opções binárias ter consistência ou operar com consistência é necessário conhecimento, muito conhecimento. Tá lá, ó, entrada perfeita. Qual a dificuldade para você entender uma entrada como essa? Ó, deixa eu abrir meu point fix aqui, que eu esqueci de abri-lo. Então vai lá, vamos lá, point fix. Tá aqui, ó. Epa, tá dando um probleminha, um pipoco. Tá aqui, ó. Qual foi a dinâmica do gráfico? O que eu entendi? Região de oferta, região de demanda, região de demanda. Gráfico mostra o que aqui para mim? Região de 100%, região de 50%, região de 100%. O que significa isso para mim? Significa que eu vejo o gráfico trabalhando em canais. Olha aqui. Olha como a interpretação vai ficando mais clara para você compreender o movimento. Então, quando eu olho o gráfico aqui, ó, trabalhando em região de oferta, trabalhando em região de demanda e trabalhando em região de demanda, eu começo a ver o quê? Eu começo a ver o gráfico trabalhando como o preço deve ser. Demanda, demanda e oferta. Entendendo o gráfico como um todo. Só que dentro das regiões de demanda e entre oferta, eu vejo outras regiões, ó. Região no meio do canal, região de meio do canal. E aí eu vou trabalhando o que? Justamente o movimento da análise gráfica dentro daquilo que o gráfico me mostra. Então, não é um achismo, é uma percepção do movimento gráfico. E quando eu vejo aqui que o gráfico vai continuar fazendo o movimento que eu vejo, ali, por exemplo, ao invés de fazer com uma taxa só, eu garanto a entrada bem sucedida e vou lá e aplico mais duas taxas. E pronto. E tá lá. Essa consistência em opções binárias você adquire conforme você avança nos estudos. Ah, Cadu, olha, o gráfico continuou subindo, o gráfico continuou se movimentando. Sim, como eu disse, eu entrei numa exaustão do movimento de correção para continuação da tendência. O gráfico ele corrige e expande, corrige e expande, corrige e expande. Você tem que entender como é que o gráfico está naquele movimento, como ele vai fazer suas correções e como ele vai fazer suas expansões. E conforme você se aplica na análise gráfica, você vai aprendendo opções binárias, como o gráfico vai se movimentando. E isso não é só em binárias, isso é em qualquer patamar gráfico e qualquer ativo. Você vai entendendo como é que ele se movimenta para você se movimentar com ele. Por exemplo, se eu abrir um outro ativo, ó, GBP-USD, ainda poucos pares de moedas abertos, olha o que o GBP está fazendo. Ele está buscando um mergulho, ele está indo a fundo, ele está descendo. Quando eu olho aqui e vejo, o que eu vejo do gráfico buscando?
por enquanto eu não vejo nada para ele buscar. Eu não vejo algo que me diga assim, olha, ele está indo buscar o alvo, ele está praticamente buscando o movimento. O que eu faço então? Como o preço está muito mais lá atrás, eu tenho dúvidas, eu vou abrir outro ativo, o SDJPY. Abro um outro ativo, ó. Vejo o ativo trabalhando de uma forma diferente. Olha essa movimentação, olha onde ele está chegando numa região de resistência. Posso trabalhar aqui? Posso. Apesar que aqui ele pode romper, tá? Aqui ele pode romper, mas eu vou correr o risco, tá bom? Estou altamente lucrativo, vou correr o risco. Por quê? Porque ele está com uma leve inclinação na região. Ele está com uma leve inclinação, mas eu vou correr o risco. Por quê? Ali é uma bandeira. Ele está fazendo uma bandeira. E por causa dessa volatilidade que eu estou vendo no gráfico, tá vendo como ele está chacoalhando? Ó? Tá vendo? Você consegue perceber isso? Isso é volatilidade. Eu sei que ele está numa bandeira, eu sei que ele está chacoalhando ali na região, porém, eu estou vendo a movimentação. Por que eu falei que ele pode me dar um loss? Eu vou até abrir o SDJPY aqui, ó, deixar ele aberto. Por que eu falo que ele pode me dar um loss? Ó, por causa desse movimento aqui, dele buscar a região um pouco acima. Então, ó, ele está indo, aparentemente está querendo me dar um loss, eu vou entrar com juros e correções monetárias. Ó, não deu loss, saí positivo, dá uma olhada. Saí positivo, e aí eu entrei vendido na região, para que ele venha a continuar uma queda. Então, dentro do mesmo movimento, eu fiz praticamente 3 entradas. Uma entrada, mais 2 entradas agora na mesma região. Aí é a tal da volatilidade. Se ele tiver força para romper ali por causa da volatilidade, eu vou tomar um loss ali. Mas ele está numa bandeira. Ele pode romper aquela bandeira? Não acredito, porque o volume mostra força de queda. Mas com volatilidade tudo pode acontecer. Vamos aguardar o movimento, vamos aguardar o fechamento. Se ele fechar um pip abaixo, eu já estou feliz. Eu já estou feliz. Com um pip abaixo, eu já estou feliz. Tá lá, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, quanto tempo eu demorei para fazer essas análises? Olha aqui, ó. Quanto tempo eu demorei para fazer essas análises? Recapitulando, ó, eu entrei em USDJPY, eu vi aqui uma figura gráfica, uma bandeira. Mas eu estava vendo o que? A região aqui. Entrei vendido. Deu bom. Ainda falei para vocês, olha, existe um risco de rompimento na região. O que aconteceu? Além de dar bom a entrada, a análise ser perfeita, ele fez aqui, ó, um padrão de correção na região. Um padrão de correção ali na região. Eu aproveitei que ele fez um padrão de correção da tendência, porque ele está numa bandeira, e entrei vendido novamente. Muita volatilidade o gráfico, esse horário, muito pavio, muita agitação no mercado. Agora, o que eu quero dizer para você, quando você tem conhecimento, você aguarda o gráfico te mostrar os movimentos. Quando o gráfico me mostra os movimentos, ele me abre uma clareza na execução. Como aqui, ó, abriu a clareza na execução de venda. Poderia ter entrado de novo na venda. Fui lá e já entrei novamente com 2 taxas na venda. Ó. Tá pagando 85% só de taxa, mas tá valendo a pena. De taxa que eu digo é de spread ali, né? De payout. Perfeito. Perfeito. Entrei no movimento, ó. Ele fez o padrão de candle novamente, ó, para fazer uma venda. Eu entrei vendido bonito, bonito ali na região. Ó, epa, não era isso. Bonito aqui na região, tranquilo. Em poucos minutos, eu fiz aqui, ó, 96 dólares, mais 48 dólares e mais aqui 3 taxas aqui neste movimento. E olha como que o gráfico tá. Ó. Tá bonito o gráfico? Não, né? O gráfico ele está assim trabalhando de uma forma padrão? Não,
muita agitação, começo do mês, muita volatilidade, principalmente esse horário que eu estou aqui, muito pavio. E quando o gráfico está assim, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, em poucos minutos aqui eu fiz um 6-0. Em 3 movimentos. Um movimento entrei com 3 taxas, outro movimento entrei com 2 taxas, um movimento entrei com 1 taxa. O que eu preciso para operar quando o gráfico está assim? De duas uma, é o conselho que eu sempre dou. Se você não tem conhecimento, você fica fora do mercado. Agora, quando você tem conhecimento, é só você ter disciplina naquilo que você estudou na análise gráfica. Por exemplo, isso eu falo para os alunos, né? Isso eu falo para os alunos. Quando o gráfico está bem agitado, assim, está trabalhando com muita volatilidade, você tem que entender as melhores oportunidades, seguir o passo a passo dos estudos, porque entenda um negócio, com a análise gráfica, você aprende como ter resultados todos os dias em opções binárias com consistência. Às vezes eu falo para as pessoas, mas elas não entendem, e os alunos estão aí para mostrar isso. Como ter resultados todos os dias, resultados em opções binárias, consistência em opções binárias, opções binárias consistente. Tem gente que ainda está desanimado, por exemplo, assim, poxa, como eu vou ter consistência em opções binárias em 2022 ainda? Você pode ser consistente em opções binárias sim, você pode ter resultados em opções binárias sim, mas você tem que aprender como ter esses resultados todos os dias. Todos os dias. Por exemplo, aqui, quando eu entrei no fechamento deste candle aqui, e deu bom, e ali eu estava preparando uma recuperação caso eu tomasse um loss. E eu entrei de novo vendido na região, eu entrei porque eu vi aqui o que? Um padrão. Eu vi um padrão de correção aqui na região. O que é essa correção? Uma correção da tendência para continuar fazendo o que? A bandeira. Cadu, como que eu aprendo essas correções aqui? Como que eu entendo esse padrão? Eu deixo aqui, gente, um e-book inteiramente grátis, que é um e-book que eu desenvolvi para a turma do treinamento. E está aqui no canal do Telegram, para você baixar, fazer o download e estudar. Como que eu acesso o canal do Telegram? É só ir no link da descrição ou no banner do canal. O canal do Telegram é Treinamento Hunter, não existe outro. Se você estiver em outro com outro nome, é um perfil falso. Tá? Você vai entrar aqui no Treinamento Hunter, que é o canal do Telegram, mensagem fixada, vai clicar e vai fazer o download. Pronto, aqui está um desses movimentos que eu acabei de fazer a entrada. E aí você pode muito bem aprender como é que se faz um padrão de entrada. Ah, Cadu, tenho dúvida, não consegui fazer o download. Entra em contato comigo aqui pelo Instagram. Você pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram. Você vê aqui resultado dos alunos. Você vê aqui o link do EAD, para caso você queira estudar. Aqui também tem o meu WhatsApp direto e tem também o meu Telegram direto comigo, caso você queira tirar alguma dúvida. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, né? Então, você pode entrar em contato comigo por essas redes sociais aí. Então, você é capaz de conseguir desenvolver uma consistência. Ah, Cadu, mas nós estamos aqui quase para o final de 2022, eu consigo? Só depende de você. Eu já não dei relatos aqui de vários alunos que ficaram 2, 3 anos, não conseguiam, e nos últimos 2, 3 meses estão indo muito bem. Basta você estudar da forma certa. Eu sempre falo, eu martelo na tecla. Você tem que aprender o beabá da análise gráfica. O que é o beabá da análise gráfica? Você vai entender como analisar o gráfico como um todo, como analisar regiões como um todo, como analisar a tendência como um todo, como analisar as velas ou os candles como um todo e ao mesmo tempo o volume como filtro. O que é o beabá da análise gráfica? Quando você conseguir pegar esses setores gráficos e intercalar cada um em um contexto gráfico, ou seja, Cadu, aconteceu aqui um padrão de vela. Aconteceu aqui um padrão de vela para eu entrar. Mas como é que está a tendência? Como é que está a região? Como é que o gráfico está trabalhando? Como é que está o volume? Ah, está
tudo de acordo para você fazer uma entrada de venda ali. Existe contexto para isso? Existe. Existe razão para isso? Existe. O gráfico se encaixou. Sabe quando existe um encaixe? Quando você sabe que aconteceu o encaixe perfeito para fazer a entrada, porque você estuda aquele movimento, você compreende o movimento e o movimento salta aos seus olhos. Aí você, pronto, é agora que eu vou fazer a minha entrada. E isso, gente, não é sempre vai acontecer no gráfico. Às vezes você vai abrir o gráfico, ele não está te apresentando nada. Porém, com o seu conhecimento, e quanto mais conhecimento e quanto mais visão gráfica você tem, você diante do gráfico é capaz de perceber e essa movimentação salta aos seus olhos. Esse conhecimento salta aos seus olhos. Aí você é capaz de fazer entradas como essa, como o Cadu. Mas isso é baseado em estudos para ter consistência. Então, como ter resultados todos os dias em opções binárias com consistência? É você estudando a fundo a análise gráfica. Diria o filósofo que a análise gráfica é a mãe de todas as técnicas. Ou seja, tem gente que fala assim, eu opero retração. Se você souber análise gráfica, pode até dar certo, mas retrair fluxo em vela por retrair não funciona. Cadu, eu opero na corretora tal. Eu opero na corretora tal, opero na corretora tal. Faz diferença? Não. O que vai fazer diferença é você ter conhecimento em análise gráfica. Você ser um grafista. É isso que faz diferença. Você se aprofundar. Essa história de probabilidade. Gente, eu nem vou entrar nesse assunto, sabe? Eu nem vou entrar nesse assunto. Não adianta você utilizar robô, não adianta utilizar sala de sinais, não adianta utilizar probabilidade. Esse dia eu conversei com um aluno, ele falou que ele fez um curso, foi um baita de um curso em valor financeiro, e um cara explicando para ele e que depois de 5 velas ele entrava contrário na sexta. Aí ele ainda perguntou pro cara, mas por que? Não, conta 5, deu 5, você entra na sexta. Sabe? Não tem nexo, não tem lógica. O gráfico ele tem que ter lógica. Quando você faz uma entrada, ele tem que ter lógica. Se você viu o mesmo movimento aqui, eu fiz 2 entradas certeiras no mesmo movimento, porque o gráfico me mostrou uma lógica, mostrou uma razão. E é isso que você consegue ter consistência. É assim que você consegue ter consistência, sabendo o que o gráfico está fazendo uma leitura do gráfico. Por exemplo, ó, quando eu coloco aqui os alunos, você vai entender o que eu estou falando. Por que eu trago os alunos? Para você entender. Olha aqui, ó. E aí, Cadu? Bom dia, mestre. Ontem eu não operei e não quis. Acho que é o que está acontecendo quando realmente entendemos o que é ser trader. Não temos a obrigação e tudo vem o seu tempo quando buscamos o real conhecimento. Como eu havia falado em nossa conversa anterior, que eu havia finalizado o mês positivo e que já estava iniciando o outubro positivo também. E hoje não foi diferente, só vitória, né? Ele coloca aqui a carinha, o emoji de felicidade. Você entendeu? Fechando o mês positivo e começando o mês positivo. Quantos meses ou quantos anos você está aí apanhando no mercado e não consegue fazer nada disso? Qual é a sua diferença do aluno? O que o aluno tem de diferente de você? O aluno está estudando realmente análise gráfica. Talvez o que você estudou não te trouxe conhecimento. Ou talvez você fez um treinamento ou estudou e acha que sabe e na verdade não sabe. Eu falo muito isso para os alunos. Vocês vêm para o treinamento e acham que sabe análise gráfica. Sabe o que eles falam? É realmente, professor, o senhor falou uma coisa que é verdade. Eu achava que sabia análise gráfica, mas eu não sei. Olha o Wagner, ó, 8-2. Olha aí, Cadu, em OTC agora mesmo, 8-2. Um do loss foi de 0,28 centavos e tá lá. É exatamente. Quando toma um loss, saber perder. Ele fez uma defesa aqui na própria entrada. Conforme você vai se aprofundando em análise gráfica, você vai desenvolvendo as suas formas de operar e para aquilo que você é melhor na sua visão gráfica. Isso é muito interessante. Ó, como o aluno diz aqui, ó, foi em OTC. Então não importa se é mercado aberto, se é OTC, quem domina os gráficos sabe o que faz. Esse aqui é o André, ó. Professor Cadu, 3 dias de aulas, faz 3 dias que ele está no treinamento. Eu consegui fazer minha banca real, que estava em R$2, pular para 26. Todo dia eu vejo e revejo as aulas. Para mim, está sendo um divisor de água. Estou conseguindo entender bem melhor onde eu estava errando.
questão de suporte e resistência, valeu muito apenas o curso. Ó, ele tá 3 dias no treinamento, ele já tá valendo ele tá falando que tá valendo muito a pena o treinamento. Ele nem começou ainda e ele já mudou de R$2 para 26. Você acha que isso aqui é consistência? Você pegar R$2 e transformar em 26? Você acha que é todo mundo que faz isso? Isso que ele só tá iniciando, hein? É o André, ó. Faz 3 dias. 3 dias. Se ele estivesse ali com R$20, ele estaria fazendo 260. Se ele estivesse fazendo entrada de R$200, ele já estaria com 2.600. Depois, gente, que você aprende, é só fazer a escala. É só escalar. Compreendeu? Qualidade é melhor que quantidade. Olha isso aqui é o Wanderson. Ó, o Wanderson, as entradas do Wanderson, R$100, tomou uma tinta aqui, R$100, R$100, R$100 de lucro, ó, R$100. Dá uma olhada, o Wanderson. O Wanderson, ele tem trabalho em turnos, né? Então ele opera, tem dia que ele opera cedo demais, tarde demais, não tem horário pro Wanderson. E ele mostra isso. Eu gosto de trazer os resultados dele, porque ele mostra que não importa o horário, não importa o tempo que você tem, você é capaz. E o Wanderson, o que é uns 2 meses atrás, Wanderson, não me recordo, se ele tiver aí no chat ou no comentário ele pode comentar sobre isso. O Wanderson era alguém que fazia entradas de R$5, de R$2, né, Wanderson? Olha aí, ó. O Wanderson agora tá fazendo a entrada de 115, ó. 115, 100. 115 tomou loss. 115, 100. 115, 100. Aqui ele entrou com 84 e deu 19. Ele deve ter feito uma defesa aqui. Aqui ele entrou com 118, fez mais 100 pila. Olha o que o Wanderson fez aqui. Eu não quero me meter na vida do Wanderson, mas eu acho que só em um dia aqui ele fez o que ele ganha em uma semana. Tá? Eu só tô dando é uma renda extra que o Wanderson tem. Porque ele tem uma missão de vida em outro trabalho também. Você entendeu o que é? Você viu um aluno que estava 3 dias fazendo entradas de R$2, fazendo 26. O Wanderson, no começo era assim também. Hoje, aquilo que era 2, 5 se tornou 100. E isso é a progressão do conhecimento, gente. Quanto mais você conhece, mais você alça voos, mais você cresce. Olha aqui, esse aqui é o Alisson. Bom dia, professor Cadu. Passando um pouco do gerenciamento e o empate. Mas tá aí, ó, 5-1. Pronto. Você entendeu? Isso é ser consistente. Ser consistente. Eu passei um pouco das entradas do meu dia. Eu gosto de fazer apenas 2, 3. Mas o dia tá bom? O gráfico está te mostrando entradas? Segue gerenciamento. Eu costumo dizer para os alunos, gente, o gerenciamento só entra em ação quando você toma um loss. Se você não toma um loss, você continua fazendo aquilo que você tem que fazer, segue o plano. Por isso que eu tenho alunos aqui que mostram resultados de 5-1, 6-1, 10-1, 8-2. Por quê? Porque enquanto ele está lucrando, ele vai continuando no mercado. Cadu, então por que você fez 3 entradas aqui, ó? Euro USD com 3 taxas, USD JPY com uma taxa, USD JPY com 2 taxas. Por que você não continua, já que você fez aqui uma sequência só positiva? Gente, se eu ficar aqui, se eu tiver que ensinar, fazer uma entrada para vocês verem a prática e ensinar e falar e ficar fazendo entradas, eu vou ter que ficar muito tempo aqui na frente do gráfico. Eu nem tenho muito tempo para isso. E também a aula fica chata, maçante. Eu fiz o que eu tinha que fazer, bati uma meta aqui do meu horário quando eu gravo a aula para o YouTube para vocês e pronto. Eu não vou ficar aqui o dia inteiro na frente do gráfico. A liberdade de você trabalhar com algo que te dá esse respaldo é justamente de você não ficar à frente do gráfico. Conforme você avançar, conforme você começar a ter resultados, você vai entender o que eu estou falando. É necessário você estar num degrau acima para entender o que eu estou falando. E aos poucos você vai entender. Então, como ter resultados todos os dias em opções binárias com consistência? É você aprender análise gráfica. E aí você vai aprender como ter resultados. Você vai aprender que opções binárias com consistência é possível. Os resultados em opções binárias é possível. Ter consistência em opções binárias é possível. Ter consistência em opções binárias é possível. Opções binárias de forma consistente é possível.
Ah, Cadu, eu consigo ser consistente em opções binárias em 2022 ainda? É. Você pode aprender como ser consistente em opções binárias e ter resultados em opções binárias. Isso é importante. O passo eu dou. Mostro dicas aqui para você no YouTube, apresento para você entradas aqui, dou super dicas. Quer se aprofundar? Tem o treinamento aí com baixo valor, onde realmente você se aprofunda em análise gráfica. E quem se dá essa oportunidade de aprender, faz os seus resultados. Eu sempre falo para os alunos, quando eles começam a ter resultados, segue o plano, segue o plano. Tá dando certo? Segue o plano, segue o plano. Não tá dando certo? Para, veja o que está fazendo de errado, corrige e segue a rota. É tudo questão de posicionamento de rota. Se está dando alguma coisa errado, alguma coisa você não entendeu. Se está dando errado, alguma coisa você está falhando. Corrija a sua falha e continue o plano. Porque tudo que você precisa aprender em análise gráfica eu ensino. Não tem mais nada além daquilo que eu ensino ali que você precisa aprender. Agora, basta você então, depois de ter conhecimento, você aplicar uma mentalidade de alguém que realmente sabe o que faz dentro de um gerenciamento quando é necessário. Então, é possível ser consistente em opções binárias? ou se é. Deve ter um monte de gente aqui no chat aqui que está já meses positivos, ou quiçá anos, que pode até te falar, ou aqui nos comentários. É possível, gente. É só você ser competente no que faz. Se você for um ótimo pedreiro, você vai ganhar muito dinheiro. Se você for um ótimo mecânico, você vai ganhar muito dinheiro. Se você for um ótimo cabeleireiro, barbeiro, você vai ganhar muito dinheiro. E se você for um ótimo trader, você vai ganhar muito dinheiro. Você entendeu? Não implica qual é a profissão ou qual é a técnica que você utiliza em qualquer ramo de mercado. Implica em você ser competente no que faz. Saber o que está fazendo. Para eu ser um bom barbeiro, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Porque se você não souber o que você está fazendo, você não vai ter cliente, meu amigo. Por que no gráfico tem que ser diferente? É só apertar um botão e eu me dar bem. Será que é assim? Não, não é. Precisa estudar, se aprofundar, entender, estudar os erros, compreender os erros para que você corrija e não erre mais. E isso a análise gráfica é capaz de fazer e ajudar para que você venha a crescer em conhecimento e ter resultados e ser consistente em opções binárias. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me estender. Te vejo amanhã numa próxima aula, te vejo amanhã no próximo trade. Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem deixar um comentário após a aula. Te vejo amanhã. Fica com Deus. Fui!